Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui João Alexandre do canal Leia a Bíblia para mais um dia de leitura e reflexão da poderosa palavra do Senhor. Hoje, meus amados amigos e irmãos, estamos entrando no dia 113, certo? Onde no Antigo Testamento vamos ver o livro de 1 Samuel, capítulo 18 e 19. Depois pularemos para Marcos, onde iremos ler todo o capítulo 13. Marcos, livro do Novo Testamento, certo? Leitura sempre feita de modo alternado, um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo, leitura feita sem comentário dos textos lidos, na versão da Bíblia revista e corrigida. Tudo bem? Hoje, terça-feira, 23 de setembro, estamos aqui às 6 horas da manhã para gravar mais este vídeo e perseverarmos para terminarmos a leitura, se possível for, no prazo de um ano. Leitura bíblica completa de Gênesis e Apocalipse. Muito obrigado pelas orações, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Em breve eu estarei posicionando na webcam e começaremos com a oração, pedindo ao Espírito Santo sabedoria e agradecendo por este momento de estar diante da tua palavra. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Estamos aqui, Pai, para te agradecer por mais um dia de leitura da Tua poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa grandemente esta leitura, Pai. Nos usa poderosamente através do Teu Espírito Santo para que possamos entender o que está por trás das Sagradas Escrituras. Muito obrigado pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar de hoje. Que seja repreendido toda interrupção e que possamos, Senhor, não só ler a Tua palavra e meditar, mas principalmente praticar na nossa vida diária, para que possamos dar bons testemunhos como cristãos. Muito obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade. Abençoe esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18 e 19. Capítulo 18 tem como subtítulo Amizade de Jonatas para com Davi. Versículo 1 fala: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo:
não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, porque, sendo anunciada a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei, para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu o homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome é muito estimado. Vamos agora a 1 Samuel, capítulo 19. Tem como subtítulo: Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te no lugar oculto, e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão.
Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama, para que eu mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Milcal: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando, disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: Está também Saul entre os profetas? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 18 e capítulo 19, leitura concluída. Vamos agora aqui para o Novo Testamento. A leitura será o livro de Marcos. Iremos ler todo o capítulo 13, tudo bem? Capítulo 13 por completo. Tem como subtítulo o sermão profético, o princípio de dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito,
estar onde não deve estar, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Aleluia, leitura tremenda. Marcos capítulo 13, feito por completo. Vamos orar. Pai, a ti toda honra, a ti toda glória e a ti todo louvor. Muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ter lido a tua palavra. Senhor, ensinamentos tremendos para a nossa vida, que possamos colocar em prática e meditar, se possível for novamente, para extrair mais e mais de ti, meu Senhor, através do teu Espírito Santo, pois é ele que nos dá sabedoria. Muito obrigado, meu Senhor, por este momento, por estes minutos diante da tua palavra, por termos, Pai, numa nação em que temos a liberdade de ter a palavra traduzida no nosso idioma e de podermos irmos, entrarmos, sairmos, aonde for, com esta palavra. Senhor, nos capacita para pregar a tua palavra. Nos faz verdadeiros missionários, capelães, para que possamos pregar em presídios, hospitais, em todos os cantos onde o teu evangelho não é conhecido. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dá um livramento, a mim e a todos aqueles que perseveram em te conhecer e em cumprir os teus mandamentos. Eu te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amanhã nós continuaremos. Lembrando que o nosso plano de leitura está disponível para impressão, caso alguém tenha interesse de acompanhar, certo? Dia 113, 1 Samuel 18 e 19, foi a leitura de hoje, e Marcos capítulo 13, livro do Novo Testamento, certo? Hoje, 23/9/2025. Até amanhã, se o Senhor Deus nos permitir. Muito obrigado a todos.